Bem-vindos ao segundo vídeo da nossa semana de inovações aqui com a CCM. No primeiro, a gente falou sobre o Next Autos, que é uma plataforma que está revolucionando a forma com que as concessionárias têm a gerência do dia a dia. E hoje a gente vai trazer um ponto muito especial para a gente, que é a nossa inteligência artificial generativa dentro do Next. A gente carinhosamente apelidou ela de Adalto, e ela é uma inteligência artificial especializada no mundo de concessionárias que vai conseguir responder as perguntas de uma forma muito mais simples, muito mais fácil e muito mais personalizada para os concessionários. Hoje eu tenho comigo o Menezes Prazer, Felipe Menezes, sou engenheiro de software aqui na CCM. e o Gabriel. Olá pessoal, sou o Gabriel e sou engenheiro de dados aqui na CCM. Para começar, Menezes, qual que é o diferencial do Adalto dentro da plataforma do Next? O diferencial do Adalto eu diria que está na simplicidade. Então, com um simples prompt que a gente está acostumado a usar em outras plataformas de IA como o ChatGPT, você consegue passar isso para dentro do Adalto e ele vai fazer essa busca no seu banco de dados. Independentemente do que você perguntar, ele vai buscar e vai trazer essa informação de maneira muito prática e rápida. Então, como que isso funciona na prática? Aqui, nessa interface bem simples, vocês podem chegar e simplesmente perguntar qualquer coisa que você deseja. Então, eu vou perguntar aqui qual foi o meu faturamento de dezembro de 2024. E vou propositalmente colocar alguma coisa errada para vocês verem que é a linguagem natural, como se vocês estivessem perguntando algo no dia a dia, às vezes você acaba escrevendo uma coisa errada. Então vou colocar dezembro, vou colocar com sem o OK no final. E vou deixar o Adalto ali fazer essa pesquisa e entender o que está acontecendo e passar para a gente qual que foi o faturamento. E perfeito. Então, o Adalto ele buscou todas as informações possíveis no seu banco de dados e retornou para a gente qual foi o faturamento de dezembro de 2024 e mais, ele deu essa divisão de veículos e de peças. Então, além dele conseguir entender o que a gente está falando e eu escrevi errado que dezembro eu tirei o O conforme vocês viram, ele consegue também entender todo o contexto e até trazer alguns insights que às vezes você nem pensou em perguntar, mas ele já te trouxe para você antecipadamente. Menezes, se eu quiser um dado mais específico, por exemplo, perguntar de quais modelos de veículos ele vendeu, ele consegue trazer isso? Perfeito. Consegue trazer, e eu não preciso entrar em uma outra conversa. Eu posso, nessa mesma conversa, ele vai entender todo o contexto que está sendo feito aqui e vai trazer essa informação. Então, vou perguntar quais foram, os principais modelos de veículos. Vou escrever errado mesmo, propositalmente. E bom, o Adalto ele conseguiu trazer isso a quais foram os principais modelos e também nos trouxe quais foram as quantidades vendidas, né? Então, além dele entender toda a linguagem natural, conforme eu até escrevi ali em cima de uma mensagem que eu já havia enviado anteriormente, ele sustentou e trouxe uma informação complementar muito importante para a gente. Legal, então a gente acaba desvendando, né, todo o poder de uma inteligência artificial, só que de uma forma simples, de uma forma fácil, né? Eu acredito que essa tenha sido um grande ensinamento que a própria OpenAI trouxe pra gente. Mas, Gabriel, como que a gente conseguiu fazer tudo isso com os dados dos nossos clientes? Olá pessoal, eu sou o Gabriel Assunção, engenheiro de dados aqui na CCM. E bom, para que a gente consiga criar uma ferramenta com todas essas características, a gente precisa utilizar as melhores ferramentas que tem no mercado, né? E no nosso caso, para o processamento de dados, nós escolhemos o Apache Spark, que é uma ferramenta de processamento de dados em cluster, o que significa que é como se vários computadores dividissem as cargas das tarefas e executassem elas em paralelo, o que permite uma performance muito melhor. E para o armazenamento, né, para armazenar os nossos produtos de dados, nós utilizamos o ClickHouse, que é um banco de dados relacional e colunar, né? Por ele ser colunar, a performance das queries, né, das consultas que nós fazemos é muito melhor. Então é um banco de dados muito performático, que é ótimo para a gente que está trabalhando com uma quantidade enorme de dados, né? E para fazer o schedule de tudo isso, né, que seria dizer quando isso vai ser executado, nós utilizamos o Airflow, que é uma ferramenta de orquestração, né, de scheduling, basicamente o agendamento dos dados, né, o agendamento do processamento dos dados. É demais. E a gente acaba entendendo nessa parte essa engenharia do pipeline de dados, né? Mas e a inteligência da Adalto? Tem algo que a gente está falando sobre multi-agentes, né? E múltiplos LLMs. Conta um pouco mais pra gente disso. Isso mesmo. Bom, no nosso
produto, nós utilizamos o conceito de multi-agentes e de múltiplas LLMs, né? No caso das LLMs, cada LLM vai ter os seus pontos fortes e que, em relação a outras, pode ser mais fraco, né? Então, utilizar múltiplas LLMs permite uma personalização muito maior, né, no momento da resposta. A gente tem aí o ChatGPT, que é muito melhor quando se trata de assuntos de conhecimentos gerais, DeepSeek, que é muito melhor para matemática, codificação, e utilizar todos eles permite que a gente traga resultados muito melhores, né? E o conceito de multi-agentes também é muito interessante, porque é como se nós criássemos diversas IAs que são específicas que fazem coisas específicas, né? São especialistas em determinadas tarefas. Então eu tenho uma IA que vai ler documento, uma IA que vai formatar o texto final, uma inteligência artificial que vai fazer busca nos bancos de dados, e isso permite com que a resposta também tenha muito mais qualidade por criar essas inteligências artificiais especialistas. Isso soa incrível. Então é como se você tivesse várias pessoas, vários agentes trabalhando em favor da sua concessionária, né? E aí quando a gente fala de multi-agente, a gente também fala de funcionalidade de documento, que é voz, né, Menezes? Perfeito. Pensando nessa praticidade, a gente identificou que para tornar a experiência mais agradável, mais intuitiva, por que não trazer uma conversa por voz? Como se você estivesse conversando ali por WhatsApp, mandando um áudio para alguém. A gente trouxe isso para o Adalto. Por que não? Então, vou simular com vocês aqui, dentro dessa mesma conversa, fazendo uma pergunta que tem a ver com o contexto que a gente acabou de fazer, só que por voz dessa vez. Então, se eu clicar aqui nessa parte, converse com o Adalto, eu vou perguntar, por exemplo, quais foram os meus principais serviços realizados. Adalto, quais foram os principais serviços realizados de acordo com o contexto que eu te dei? Os principais serviços realizados em dezembro de 2024 foram: 1. Manutenção com mudança de óleo, 302 serviços. 2. Serviço de inspeção Plus, 170 serviços. 3. Lavagem de veículo 0, 128 serviços. 4. Inspeção de revisão, 123 serviços. 5. Revisão 0 km, 122 serviços. 6. Kit lubrificação, 100 serviços. 7. Alinhamento e balanceamento. E bom, conforme vocês puderam ver, ele entendeu todo o nosso contexto e além de entender todo o nosso contexto, ele conseguiu trazer esse resumo por áudio. Então, às vezes no seu dia a dia, além de você poder utilizar ali o prompt, você também consegue conversar, mandar um áudio e receber isso por áudio, tornando a experiência mais simples ali, e intuitiva para o usuário. Perfeito. Então, o que a gente consegue entender? Que o Adalto ele é muito mais do que um chat comum, ele é muito mais do que uma inteligência artificial. Ele é uma inteligência artificial generativa específica para sua concessionária, entendendo o contexto e respondendo de forma personalizada. Então, a gente consegue trazer todo esse poder da inteligência artificial que a gente vê no dia a dia, só que aplicado no seu contexto, da sua forma, do jeito que você gosta de ver. Então, isso tudo de forma fácil dentro da nossa plataforma do Next, né? Então, tudo isso de uma forma plug and play, fácil de acesso para os nossos concessionários e para os nossos clientes. Mas não é só isso, a gente ainda tem mais algumas surpresas dentro da nossa plataforma do Next, então fiquem ligados no próximo vídeo para que a gente desvende ainda mais o poder da personalização.